estiveram na Fight. E espetáculos internacionais. Eu, quando eu estive na França, o Labouche já tinha sido apresentado aqui em Taubaté, na Fight Espetáculos, e estava sendo lançado na Inglaterra, né? A Tal Records estava lá com o painel logo na frente, lançamento, o Labouche já tinha sido apresentado em Taubaté. Então, é o que eu acho. Quando eu falo o número de espetáculos, a frequência de espetáculos de todas as formas, ecléticos. Então você tinha espetáculo para um cidadão de 15 anos de idade e tinha na outra ponta Calbi Peixoto, né? Nelson Gonçalves, etc. E as pessoas que olhavam aquilo falavam, não vai aguentar. E aguentou. Então, a inviabilidade do projeto não foi em decorrência de ser atrevido, ou porque senão não aguentaria 6 anos e 7 meses, mas foi em decorrência de uma série de outras contingências que não foi o atrevimento de mostrar que era possível, no eixo Rio-São Paulo, fazer tanta coisa de boa qualidade, de alta qualidade, e que eu acho que isso deve ser retomado, né? Ou a nível com verba do Estado ou com verba do município, mas deve ser retomado porque mostra que o Vale do Paraíba cresceu muito mais. Eu lembro que quando a gente inaugurou, 3 meses depois o Collor tomou o dinheiro de todo mundo. O pessoal quem tinha muito dinheiro no bolso estava com R$50, né? Então nós inauguramos em janeiro, dia 13 de janeiro. Em março, dia 1º de março, o Collor tomou o dinheiro de todo mundo. E isso não abalou o projeto, ele seguiu. Depois nós tivemos outros planos econômicos, então mostrava a instabilidade de você sair de uma inflação que apontava naquele período que inaugurou para 120% de um overnight, overprice, aquela coisa toda. Nós fomos parar numa economia completamente diferente e o projeto andando. Então o que eu acho? Que o Vale do Paraíba merece ter um projeto cultural arrojado. Taubaté é uma cidade com todas as condições geográficas e históricas para se atrever a fazer um projeto desse tipo. O que não pode acontecer é acontecer como aconteceu com o Onça e Termas, a própria Fight Espetáculos, outros projetos que tentaram se viabilizar e não conseguiram decolar. Às vezes, por falta de um apoio mais forte do Estado, um apoio mais forte do município, e eu acho que aquilo serviu de lição para dizer o seguinte: tem que ser ousado, é possível, a cidade merece, a região merece, e a partir da hora que você trabalha com qualidade, trabalha com coisas boas, a coisa vai para frente. Vou fazer uma pequena pausa na história, aliás, a longa história de sucesso, a trajetória da Fight Espetáculos, e a gente volta já. Lembrando do time: Chico Preto, Chico Branco, Carmola. Nossa, é impressionante, porque... Marcelo Capita começando ali, você lembra? Não, ali surgiram coisas impressionantes ali. Você pega um time que nem Carmola, Chico Preto, Chico Branco, que a gente inclusive está trabalhando com algumas coisas juntos, entregamos um projeto. Tinha rabo na época, o Chico. Tinha rabo. Prendia o rabo. Não, ele soltava de dia e prendia à noite. E prendia à noite. Vou mostrar a imagem, aliás, estou mostrando a imagem. A gente ficava o tempo todo apreensivo para ele não inverter essa história e começar a soltar o rabo à noite. À noite. Comercial, e a gente volta já. Taubaté Vidros apresenta Rodrigo Cabral. É isso aí, Vavá. Quero fazer um convite para você, arquiteto, engenheiro, consultores da região. Taubaté acaba de ganhar o mais novo conceito em vidros, a Taubaté Vidros, localizada na Avenida do Povo, 659, em frente à NET, aqui no centro. Venha conferir de perto nossas instalações, tomar um café no ambiente climatizado, gostoso, com excelente atendimento. Vamos de encontro à sua necessidade. Visite o nosso site. O telefone é o 3631 5059.
De volta com o Luiz Carlos, o Luiz da Phaeton, o Luiz Cocai. Ai, Luiz, quase 1000 shows na Phaeton. Dá pra falar em um único show? Não, tem alguns que a gente lembra de coisas assim que jamais vai esquecer. O Tim Maia, por exemplo, a gente veio do Rio, teve toda uma história, a gente veio junto do Rio, batendo papo e tal. E daí a gente, nessa conversa toda, tinha tido aquele rolo todo no Rio de Janeiro, no Canecão, né? E era aniversário do Tim Maia e aconteceu o aniversário dele no segundo espetáculo da Phaeton. Eu imaginei o seguinte: eu vou te levar para um lugar bem tranquilo, para você sossegar bem e tal, depois de todo o rolo do Rio de Janeiro e tal. E eu reservei para ele o hotel do Mazzaropi. Então... E nós chegamos no final da tarde, já estava anoitecendo e tal, tinha um monte de vaca, né, cara? Onde passava o carro. Aí, a hora que eu parei, o Tim Maia acordou. O que você tá fazendo? Falou, espantando a vaca, porque aqui é um hotel fazenda. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu sou um homem urbano, vamos embora daqui, esse negócio... E nós fomos pro hotel de Samambaia. E eu falei, o que você vai querer? Zé da Égua. O que você vai querer? Ele falou, eu quero uma sopa de ervilha. O Tim Maia fez 2 espetáculos históricos na Phaeton, porque o primeiro espetáculo foi ele xingou o tempo todo e tal, aquele jeito dele, inclusive bateu boca com uma jornalista do Vale Paraibano, porque ela tinha soltado uma matéria estranha lá, ele não gostou. No segundo espetáculo, ele fez um espetáculo magnífico, dançante e tal, parecia um outro Tim Maia. E nós comemoramos o aniversário dele e eu aprendi a conhecer o Tim Maia do dia que a gente saiu do Rio até o dia que ele foi embora da Phaeton, porque ele me falou uma coisa que era o seguinte: eu no palco sou a mesma pessoa que sou na rua. Se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto mesmo. E aquilo ficou na minha cabeça, porque tem muito artista o seguinte, que na frente da câmera ele é uma pessoa, nos bastidores ele é outro, né? Então, ele era autêntico, era um artista maldito. O Tim Maia era um cara maldito, quer dizer, alguns amavam demais e outros tinham um pavor do Tim Maia. Mas o Tim Maia era aquilo. E eu tive o prazer de ter o Tim Maia 2 espetáculos na Phaeton, foi 2 anos antes dele morrer. E aprendi a conhecer o Tim Maia. O Tim Maia virou e falou assim para mim, eu acho que você tomou prejuízo comigo por causa daquilo que aconteceu no Rio. E ele se preocupou se eu tinha tomado prejuízo com o espetáculo. Isso também é raro. Meses depois ele me liga, falou, olha, eu estou indo gravar em São Paulo, na TV Cultura, está tudo pago, eu gostaria de fazer um espetáculo para ver se você vai ganhar dinheiro. Eu falei, não, a gente vai estar fazendo a Bug Night. Ele falou, não, eu canto no meio da Bug Night. Eu falei, mas não dá. Então o Tim Maia foi isso, tem alguns shows que você nunca mais esquece pelo convívio que você tem em conhecer o artista não só como público, mas conhecer como ser humano e tal. O Tim Maia foi uma coisa extremamente gratificante, né? Estão perguntando no ponto aqui, Luiz, que artista que decepcionou o Luiz Carlos da Phaeton, o Luiz Carlos do Cocai? A Beth Carvalho me decepcionou muito. Eu tenho um respeito grande por todo mundo, cada um tem o direito de ser o jeito que acha que deve ser. O livre-arbítrio, eu acho que tem que ser defendido de todas as formas, né? Cada pessoa é um mundo e ela vive o mundo dela, não me dá o direito de dizer como ela deve ser ou não ser. Mas de repente, o público cria uma situação, a mídia cria uma situação e de repente eu vou pegar a Beth Carvalho no aeroporto de São Paulo, que eu estava em São Paulo, e aproveitar para trazê-la para Taubaté, e tem aquela fila de táxi no aeroporto. E eu parei o carro ao lado do táxi e ela falou, não, se não encostar o carro aqui do lado da calçada, eu não vou entrar no carro. Eu falei, bom, você não vai entrar no carro, você vai ficar aí. Eu vim para levar para o espetáculo. E eu subi na calçada? Eu falei para ela, não, e eu sou o contratante, quem vai te pagar sou eu. Ela falou, eu pensei que você era o motorista. E falou para quem estava ajudando ela, não, pega as malas, então leva para o carro. E entrou e sentou no carro. Ela mudou completamente. Quer dizer, eu fico imaginando o seguinte, o que seria do motorista, né?
Então, quer dizer, a partir dali eu comecei a perceber quem que era a Beth Carvalho. E foi problema o tempo todo. Quando ela entrou no palco, era outra pessoa. Quando ela passou da coxia para o camarim, quer dizer, era uma terceira pessoa. Ela engana bem isso? Ela engana muito. Agora, alguns anos atrás, quando eu vi aquele episódio na Mangueira, eu falei, agora eu entendi o que aconteceu. Quer dizer, então tem artistas que ele te faz crescer, tem outros que te coloca bem pequenininho, né? E como a casa tá lotada, muito ingresso vendido, e muitas vezes você tem que submeter, e toda a equipe que trabalha junto se submeter, porque se o cara cismar de não entrar no palco, a coisa complica. O que houve com o Emílio Santiago lá? Que foi um piti lá? O que aconteceu? O Emílio foi a coisa mais estranha do mundo, porque quando ele chegou muito atrasado pro hotel, já quase na hora de passar o som e tal. A preocupação estava grande, eu perguntei, escuta, o que aconteceu? Ele falou, não, eu estava gravando na Manchete, atrasou e tal. Eu falei, maravilha, só que nós estamos atrasados, tem que passar som e tal. Ele entrou no palco, fez uma porcaria no primeiro espetáculo, eram 2. E daí no camarim, ele, de repente, quando algumas moças entraram no camarim, naquela época você falar de opção sexual, do direito das pessoas terem a sua opção, era uma coisa complicada. Então o Emílio Santiago, ele falava muito pouco durante o show. Ele cantava uma música atrás da outra de forma brilhante, é um dos grandes artistas, das grandes vozes hoje. Só que o que acontece? Quando ele viu que as moças estavam chegando no camarim, ele ficou extremamente revoltado com aquilo, né? E daí nós conversamos, batemos um papo. No segundo dia o Emílio já estava bem mais tranquilo e tal. Fez um espetáculo bem diferente. Mas é um cara que, de repente, você não sabe se ele vai te dar um beijo ou se ele vai te dar um murro, né? É complicado também. Outro dia eu vi uma entrevista dele e me parece que ele melhorou muito do ponto de vista saiu, acho que saiu. Porque você percebe, e é uma barra violenta mesmo. Quando você vê um puta de um cara daquele, com um vozeirão daquele, e você não sabe se é Coca-Cola ou é Fanta, é complicado. O Bahia, né? Hoje já é mais tranquilo isso. Eu acho que até não tem motivo mais para o pessoal começar a se esconder. Ou, às vezes até um gesto violento e hostil é um ato de defesa até. O caso do Emílio Santiago, na época, foi um caso de defesa, de se assustar e tal, evitar algumas conversas no palco e tal, era um ato de defesa.